Aparecimento de Gopal Bhatta Goswami. O milagre de Srila Gopal Bhatta Goswami. Por sua divina graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 7 de setembro de 2013. O Senhor diz no Srimad Bhagavad Gita: quando um devoto me serve e me oferece um pouco de água e uma folha de tulasi, eu o liberto de todas as suas dívidas. Você precisa de dinheiro, uma casa ou um carro para servir ao Senhor? Mesmo se você não tiver nada, você pode oferecer água do Ganges e tulasi ao Senhor. Você já ouviu falar sobre a deidade de Sri Radharaman em Vrindavana? Quando Gopal Bhatta Goswami vivia em Vrindavana, ele adorava todos os dias 12 Shilas, deidades na forma de pedra. Um dia, um homem muito rico veio até ele e disse: Baba, por favor, leve esta roupa e joias para a deidade. Gopal Bhatta Goswami pegou, mas depois pensou: eu peguei esta roupa, mas adoro Shilas, e eles não têm mãos ou pernas. O que devo fazer com a roupa agora? Como minhas deidades o usarão? Ele não parava de pensar nisso. À noite daquele dia, ele ofereceu a boga como de costume e foi se deitar. De manhã, ele abriu a porta do altar e viu que havia uma vigraha, forma divina do Senhor. Ele pensou: o que é isso? À noite ofereci boga às Shilas e de manhã vejo uma vigraha. Então ele viu atrás da deidade que havia Shila, mas havia apenas 11 Shilas. O que aconteceu com o 12º? Ela se tornou a deidade de Radharamanju, assim? Bhagavan Krishna. Então, Gopal Bhatta Goswami pôde colocar aquela roupa e os ornamentos na deidade. Quando um devoto deseja algo, o Senhor realiza seu desejo. Você vê que Gopal Bhatta Goswami ganhou uma roupa para o Senhor e ele queria tanto dá-lo ao Senhor que clamou: meu Senhor não tem mãos nem pernas, o que eu faço? Ele tinha esse forte desejo, arte, e o Senhor assumiu a forma de uma murti. Então, hoje é o aparecimento de Gopal Bhatta Goswami, um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Todos os dias falamos 2 vezes o nome dele no Arati. No Arati não, mas no Jadwani. Tanto do Jadwani pós o Arati, como o Jadwani de Tulasi Devi. Então, é um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Esse é um passatempo de Gopal Bhatta Goswami. Esse templo de Radharaman está em Vrindavana. É um templo muito bonito, grande. Eu fui visitá-lo em 2014. Ele é todo iluminado, já era quase de noite quando eu cheguei. Todo iluminado, muito, muito grande. E a deidade é a única deidade de Vrindavana que é da época de Gopal Bhatta Goswami. As outras deidades foram recolhidas, tudo para Jaipur, porque os muçulmanos começaram a quebrar as deidades, quebrar os templos, quebrar as deidades, e os pujaris levaram as deidades para Jaipur. Mas como essa deidade ela é pequena, eles conseguiram escondê-la. E a única deidade de Vrindavana, da época dos 6 Goswamis de Vrindavana. E realmente, como foi falado na história, um senhor muito rico doou uma roupa, uma vestimenta para a deidade, com braços, com pernas. Mas como que o Pujari, que era Gopal Bhatta Goswami, ia vestir a deidade se a Shila não tem braços e pernas? Ao olho nu, claro. Estamos olhando para a Shila, com o olho material, não tem braços e pernas. Uma vez uma pessoa me falou: por que você lava as mãos da deidade Govardhana Shila se ela não tem mãos?
É o olhar material que fala que não tem mãos. Claro que Deus tem mãos. Govardhana Shila é Deus. Mas o olho material não consegue ver. Mas nesse caso, Gopal Bhatta Goswami queria usar a roupa que aquela pessoa rica deu. Joias e roupa. E à noite ele ficou pensando, como vou usar, como vou usar. E de manhã, quando ele acordou, tinha uma Murti. E a Shila atrás das costas da Murti. Então, Deus se transformou de uma Shila na Murti, numa estátua, para quê? Para o devoto vesti-lo. Porque era o desejo do devoto. Então, por isso que foi falado. O que o devoto deseja, Krishna executa. Claro que está falando de parte devocional. Ninguém está falando em coisa material. Se o devoto pedir algo material, Krishna vai dar se for o karma dele. Se for o mérito dele, ele ganhará. Se não for, ele não ganhará. Mas se você tem o desejo de servir Deus, ele fará o arranjo para que você sirva a ele. Se você tem um emprego que te ocupa 18 horas por dia, 16 horas por dia, 12 horas por dia, você não consegue fazer sua prática correta, mas você deseja muito isso, Krishna vai fazer um arranjo para você sobreviver e começar a fazer a devoção da forma correta. Se você tem muita vontade, Krishna fará o arranjo. Agora, se você continuar dando desculpa, não tive tempo, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, mas você não tem vontade, Krishna não dará, ele não fará o arranjo. O arranjo sempre é feito quando há vontade de servir. É isso que foi falado agora aqui, nessa aula sobre Gopal Bhatta Goswami, esse passatempo dele. Então o devoto tem que ter vontade de servir. Como essa história de Gopal Bhatta Goswami. Ele teve realmente vontade de usar a roupa na deidade. E a deidade se manifestou com braços e pernas para ele vesti-la. Então veja só, isso não é um conto de fadas, isso aconteceu. Tudo que falamos aqui não é um conto de fadas, não é metáfora. Tudo aconteceu. Nós temos fé nisso, estão nas nossas escrituras. Então hoje é um dia muito auspicioso, porque é o aparecimento de um grande Vaishnava, um dos 6 Goswamis de Vrindavana. E também hoje é o desaparecimento de Srila Ramachandra Kaviraji. Então vamos ler também um pouquinho sobre ele. É um passatempo bem curtinho. E aí uma aula de Srila Acharya Maharaj falando sobre ele. É o último texto. Poder da boa associação. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Shri Navadvipidam, 12 de março de 2017. Antes de entregar o microfone a outro sannyasi presente no palco. Por favor, não vás. Os Maharajas vão falar agora. Todos vocês devem ouvi-los com atenção. Eu já disse antes. Vocês devem ver o sadhu com seus ouvidos. Shripad Shanta Maharaj me lembrou de uma história recentemente. Todos os dias vocês cantam uma canção. Ó Srinivasacharya Prabhu, seja misericordioso. Narottama Das ora pela associação de Ramachandra Kaviraj. O que isso significa? Porque Narottama Das sempre pede a associação de Ramachandra? Um dia, Srinivasacharya e Narottama Das Thakura estavam sentados em um lugar e viram um palanquim passar. Ramachandra estava se casando e estava passando por aquele palanquim. Vendo o noivo, Srinivasacharya disse: olha este homem, ele foi atacado por Maya, o ambiente ilusório. Ramachandra ouviu. Ele olhou por um buraco no palanquim para ver quem havia dito isso e viu um sadhu sentado na rua.
Ele não dormiu a noite toda. Continuou pensando: o que é Maya? Por que Maya me atacou? O que significa? Devo perguntar àquele sábio. No dia seguinte, ele foi até Srinivasacharya e perguntou-lhe: Prabhu, ouvi ontem de meu palanquim que você disse algo sobre Maya. Fiquei pensando nisso a noite toda e agora vim até você. Ele ouviu algum Harikatha de Srinivasacharya e no final recebeu a iniciação. Então, Srinivasacharya disse a ele: você recebeu iniciação de mim. Agora você deve retornar para sua casa. Ele voltou para sua casa e sua nova esposa, mas ele sentia que não gostava mais de sua vida. Ele gostou do que ouviu de Srinivasacharya. Então, logo ele voltou novamente. Srinivasacharya novamente o mandou embora, mas Ramachandra continuou voltando. No final, ele ficou com Srinivasacharya e Narottama Das Thakura. Então, você pode ver como Ramachandra se tornou um sadhu por meio da audição. É necessário ouvir bem. Então, por favor, ouça com atenção o que os Maharajas vão dizer a vocês. Veja só a importância do Harikatha, falar sobre Deus. Claro que Srinivasacharya é um devoto puro, então tem uma potência gigante por trás dele. Mas qualquer um que falar sobre Deus, Harikatha, entrará na alma da pessoa. E aí no caso de Ramachandra Kaviraj, ele estava casando, como foi falado, e aí um sadhu, Srinivasacharya, falou com Narottama Das Thakura, dois devotos puros. Ah, Maya pegou ele. Por que Maya pegou ele? Porque ele ia para a vida de Girihasta. A vida de Girihasta normalmente é uma vida com menos serviço devocional do que um brahmachari, do que um sannyasi, do que um vanaprastha. Às vezes, um Girihasta ele faz muito mais serviço do que quem está de laranja, mas isso é muito raro. Quem está de açafrão, isso é muito raro. Então, Srinivasacharya falou: ah, Maya pegou ele nem sabia o que era Maya. E aí, através do Harikatha, ele escutar falar sobre Deus, de um devoto puro, ele recebeu a iniciação, ele pediu iniciação, e o guru dele falou, Srinivasacharya falou: volte para sua esposa. Mas a vida perdeu sentido, aquela vida que ele tanto queria, por isso que ele casou, perdeu sentido para ele. E ele voltou para Srinivasacharya. E Srinivasacharya mandou ele de volta, e várias vezes. Até que ele foi viver com Srinivasacharya e Narottama Das Thakura. Então veja só o poder do Harikatha, o poder de falar sobre Deus. Ele foi liberto de Maya. Ele se tornou um sábio. Por quê? Porque escutou um devoto puro. Recebeu a iniciação de um devoto puro. Extremamente importante receber a iniciação de um devoto puro. E ele, claro, ele tinha algum mérito para que ele largasse tudo, toda a vida material e ficasse com seu guru, entregue a seu guru. Mas Srilacharya Maharaj contou essa história por quê? Porque ele estava no Gora Purnima. Normalmente no Gora Purnima, Srilacharya Maharaj fala, e depois fala um sannyasi, fala outro sannyasi, fala outro sannyasi. São vários sannyasis que estão no palco, ao lado dele. E quando ele parou de falar, um devoto saiu. E aí ele falou: por que você está saindo? E ele contou essa história. A importância de escutar um sannyasi, a importância de escutar Harikatha. Não devemos sair. Porque vai sair. E ele contou a história de Ramachandra Kaviraj, justamente por causa disso. Então, um dia também auspicioso, o desaparecimento dessa personalidade, um devoto que se tornou um sadhu,
somente de ouvir uma vez o Harikata, ele já quis se iniciar. E através disso a semente foi colocada nele da devoção e ele largou tudo material para se render. Então temos vários exemplos desse, vários e vários exemplos, e não estamos pedindo para ninguém largar tudo. Tem que ter fortuna espiritual para largar tudo, não é assim. Não é a mente que fala, intelecto, eu quero largar tudo e larga. É muito difícil, temos que ter um mérito grande para ser um brahmachari, um sannyasi, um vanaprastha. Para renunciar ao mundo material e se dedicar exclusivamente a Deus. É difícil? Sim, é muito difícil. Silachara Maharaj falou domingo passado, que é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, ele falou. No Ocidente e aqui no Brasil, é muito difícil. A tentação é muito grande, de vários lados. Mas não há problema em ser grihasta. Podemos servir com família, não há problema nenhum em ter família e servir Deus. Em seguir o que o Guru orienta. Temos uma aula de Silachara Maharaj, se alguém tiver alguma pergunta pode fazer. Temos uma aula também de Silachara Maharaj, da semana passada. A Diana vai ler agora. Subsistência da missão. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 24 de janeiro de 2021. Alguém está vivendo uma vida brahmachari, mas de repente pensa: puxa, é muito difícil ser um brahmachari, prefiro tornar-me um girihasta. Vai então viver uma vida girihasta e então se arrepende. Que fui fazer? Que erro eu cometi? Antes eu pensava que certo devoto iria ser brahmacharini, devota, né? Que certa devota iria ser brahmacharini, porque eu a levava para a pregação, e ela tem um bom conhecimento de Harikata. Mas depois, ela passou a levar uma vida de dona de casa. Agora posso compreender o grau de austeridade que existe nessa vida de dona de casa. Primeiro, a gente pensa que é uma vida suave. Porém, mais cedo ou mais tarde, descobre que é uma vida bem amarga. Ontem eu falei com duas garotas, bem jovens, uma de 26 e outra de 23 anos, ambas graduadas. Uma delas casou-se no ano passado, no dia de Ratha Yatra, e morava em uma casa de devotos. Mas depois ela não pôde tolerar. Disse que não tinha permissão para cozinhar ali ou mesmo fazer guirlandas. Então saiu da casa e veio para o templo. Atualmente ambas cozinham no templo. Uma cozinha e a outra ajuda. Ela ainda não é totalmente iniciada. Elas já compreenderam como é austera a vida de dona de casa. Certa vez, o servo de Gurudeva, o Koka, cometeu algum erro, e Gurudeva lhe falou, de mãos postas. Eu vi Gurudeva pedindo-lhe muito: por favor, Koka, esqueça o erro que você fez. Eu posso aceitar isso, está ok. Mas, por favor, não abandone o trabalho. Ele não ouviu, deixou o trabalho, foi para o exterior e teve vários filhos. Então a mulher o expulsou e ele tornou a casar-se. Que espécie de vida é essa? E ele é um rapaz indiano. Ser capaz de permanecer no serviço em tempo integral é muito raro. É necessário ter uma fortuna muito grande para poder servir desde a infância. Eu também estou tentando formar alguns jovens servidores. Eu concedi sannyasi a 2 brahmacharis quando eles eram bem jovens, Shripad Niriha Maharaj e Shripad Vishnu Maharaj. Eu dei sannyasi a 2 brahmacharis. Tá repetindo aqui.
Eles não tinham nem 24 anos na época, mas eles ainda estão servindo muito bem. Eles prestam um serviço adequado, seguindo todas as regras e regulamentos e fazendo tudo corretamente. Agora eles vão para a pregação e estão indo muito bem. Existem mais 2 brahmacharis. Um deles, Abhay Chaitanya Prabhu, é um menino muito bom. Ele era o pujari no templo de Tarakeshwar. E agora ele prega e está muito feliz em pregar. Ele é muito legal também. Há mais dois novos devotos que vieram para Nishinrapali. Eu os iniciei ontem. E outro menino veio da ISKCON, mas ele diz que não está interessado na ISKCON. Ele gosta da missão Gaudiya Math. Então ele veio ao nosso templo e faz serviço lá. A alma adequada virá. Krishna enviará alguém de seu lugar para servir nesta missão. Estou envelhecendo a cada dia, mas ainda tenho que cuidar de tudo até hoje. Até hoje tenho que cuidar de todas as necessidades da cozinha. Devo ver quanto óleo é necessário, quanto arroz, etc. Tenho que fazer tudo com minhas próprias mãos. Gurudeva também queria uma mão amiga. Ele precisava de alguém em cujos ombros ele pudesse transferir o fardo. Quando entrei para o templo em 1992, Gurudeva me disse: estou fazendo de você o guarda de segurança. Cuide do meu templo. Meu Guru Maharaj me colocou no comando desta missão em 1985. Ele abandonou o corpo em 1988. 4 a 5 anos se passaram e devotos estrangeiros querem que eu visite seus países. Mas eu não pude ir antes porque estava preocupado com quem cuidaria deste templo. Então, quando cheguei ao templo, Gurudeva me manteve como guarda de segurança do Sri Chaitanya Sarasvati Math. E até hoje ainda penso que sou o guarda de segurança dos devotos. Às vezes eu castigo e corrijo vocês, mas quem pode castigar? Somente um membro da família. O guardião da família pode castigar alguém. Às vezes, castigo os devotos. Digo a eles o que é mal e o que é bom. Se eu não castigar como seu irmão mais novo, irmão mais velho, como seu pai ou como seu guardião, quem vai te castigar? Às vezes digo palavras duras para vocês, mas na verdade tudo o que eu digo para o seu benefício, para o seu próprio bem. Eu quero que todos os devotos de Gurudeva, todos os membros da família de Gurudeva sejam bons e sigam no caminho certo, porque são eles que carregarão a bandeira do Sri Chaitanya Sarasvati Math em todo o mundo, em todos os países. Essa é a minha visão. Eu não peguei nenhuma outra bandeira. Gurudeva me deu sua bandeira e estou prosseguindo e indo para todos os lugares carregando essa mesma bandeira. Quando surgir a oportunidade, também visitarei países estrangeiros. Eu também quero chegar a todos, quero ver todos os países. Eu só fui para a Austrália, Brasil, Venezuela e México em 2009 ou 2010. Mas não visitei a América do Sul, a Colômbia, não visitei muitos países da Europa, não estive na Turquia, Maurício, África do Sul, etc. Eu quero ir a cada país e pregar. No entanto, tudo depende da misericórdia de Gurudeva, da vontade e misericórdia dos devotos. Quantos dias estarei vivo neste mundo depende do Senhor, depende de Gurudeva. Enquanto Gurudeva me mantiver neste mundo, vou tentar o meu melhor. Esse é o meu desejo. Essa daqui é uma parte da aula de Silachara Maharaj do domingo passado.
ele começa a falar sobre Brahmachari, Brahmacharini, que ele achava que uma Brahmacharini ela pregava muito bem, ele achava que ela ia ser Brahmacharini, mas ela acabou casando, tendo família. Então, ele diz que não é fácil, tem que ter muita fortuna espiritual para servir desde novo, desde jovem, num templo de forma integral, o tempo todo, integralmente. Tem que ter fortuna espiritual para você se dedicar à missão, ao templo. Tem que ter muita fortuna espiritual. Então, quem está na Índia, um sevaíta, não só na Índia, mas no mundo inteiro, um sevaíta, aquele que se dedica a sua vida à missão, à consciência de Krishna, tem que ter muita fortuna, senão ele não entrará nessa vida. O ferrinho da máscara saiu e estava machucando. Está aqui. Então, tem que ter muita fortuna para ser um sevaíta, para largar a família material, para largar a vida material. Não é fácil, é austero, mas a vida material também é muito austera, Srilacharya Maharaj fala. Alguns largam a missão, não a missão, mas largam o templo, depois se arrependem. É ao contrário, Shripata Tapasi Maharaj falava, a vida devocional no início é um pouco amarga, depois ela vai se tornando cada vez mais doce. Conforme você vai praticando, ela vai se tornando mais doce, mais doce, mais doce. Ao contrário, a vida material, como é dito, né, aqui no Brasil, um dito popular, no início é tudo mar de rosas, no início é tudo rosas, depois fica só espinho. Então, no início tudo é bonito, vassoura nova varre bem, também é outro dito popular. Então, no início do casamento, no início da vida devocional, no início da vida familiar, tudo é muito bom. Depois vai ficando amargo, começa doce e termina amargo, muito amargo, mais amargo do que a corela. Agora, do que o ninho. Agora, a vida devocional não. Às vezes no início é um pouquinho amargo, amargo em termos de você ter que seguir algumas regras, mudar alguns hábitos que você não tinha, adquirir outros hábitos favoráveis à devoção. Isso é amargor. Mas vai se tornando cada vez mais doce, mais gostoso. Você vai ganhando mérito espiritual, você vai ganhando um sabor superior, você vai ganhando apego ao serviço. É só conversar com algum sevaíta, alguém que faz seva há muito tempo, e você vai ver que a pessoa é feliz. Apesar de não ter R$1, não ter $1, não ter €1, depende de onde vive, mas é feliz. Entregou a vida para Deus, entregou a vida para a missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Claro que eu vou falar da nossa missão, tem outras missões, tem pessoas que também entregam a vida a outras missões, mas Srilacharya Maharaj, ele está em busca de novos devotos para serem brahmacharis. Ele falou outro dia na aula, é necessário ter pessoas rendidas à missão. A missão, para continuar, tem que ter pessoas entregues à missão. Se tiver somente grihasta, quem tomará conta do templo? Quem substituirá Srilacharya Maharaj? Como ele falou, quando ele entrou na missão em 1992, Gurudeva não tinha oportunidade de viajar pelo mundo, porque Gurudeva fazia tudo. Srila Govinda Maharaj recebeu essa incumbência de Srila Siddhar Maharaj e ele não conseguia fazer viagens, não conseguia pregar no exterior. Aí apareceu Srilacharya Maharaj. Krishna colocou Srilacharya Maharaj na missão e ele assumiu
toda a responsabilidade, o guardião, como foi dito, ele assumiu toda a responsabilidade de Srila Govinda Maharaj em termos de organização, como controlar o mate. Só que hoje ainda não tem ninguém para substituir Srila Acharya Maharaj. Ele, como ele disse, ele faz tudo. Ele tem que controlar o quanto de arroz, o quanto de óleo, ele controla tudo. Ele não pode sair viajando pelo mundo. Quem cuidará da Índia? Quem cuidará dos templos na Índia? Se ninguém ainda assumir o lugar dele. Mas como ele falou, Krishna mandará alguém que vive com ele Krishna. Krishna mandará alguém, algum devoto puro, para assumir isso. E aí Srila Acharya Maharaj começará a viajar. Ele quer viajar. Ele quer visitar outros países que ele não foi ainda. Ele citou poucos países. O Brasil teve a fortuna, a misericórdia, que ele foi, quando ele recebeu o título de sucessor de Srila Govinda Maharaj, o primeiro país que ele veio visitar foi o Brasil. O primeiro país estrangeiro que ele pisou foi o Brasil, depois de ser o sucessor, o guru sucessor. Aí ele ficou um tempinho, alguns dias aqui, foi para a Venezuela em 2010, isso foi em junho de 2010, ficou, creio que 2 semanas na Venezuela, voltou para o Brasil e ficou mais de 2, 3 semanas no Brasil ainda. Então ele pisou no Brasil pela primeira vez, país estrangeiro, foi para a Venezuela e voltou para o Brasil. Foi para o México também, como ele falou, não me lembro mais outro país. Austrália. Mas ele quer viajar pelo mundo, mas tem que ter alguém para substituí-lo. Fazer tudo o que ele faz hoje. Não é fácil alguém fazer o que Srila Acharya Maharaj faz. Mas aparecerá, Krishna vai mandar alguém. Pela misericórdia de Gurudeva, de Krishna, ele vai poder viajar pelo mundo, distribuir a consciência de Krishna pelo mundo, não só pela Índia como ele faz hoje. Ele já distribui pelo mundo, mas não presencialmente. Ele faz Zoom, ele faz aulas por Skype, mas ele quer ir presencialmente. Então, são poucas as almas que têm a fortuna de se render totalmente à missão. Temos poucas almas em relação aos devotos gerais, são pouquíssimas as almas que se renderam totalmente à missão. Eu estava olhando aqui agora há pouco no iPad e entrou uma devota que se rendeu totalmente à missão. Ela está aqui conosco assistindo e uma pessoa super elevada e está escutando alguém que não sabe nada. Então veja só a humildade dela, a tolerância, dá honra a todos sem querer em troca. E uma pessoa extremamente rendida à missão, creio que quase 40 anos dedicada à missão. Isso sim é um exemplo, e temos que seguir esses exemplos e conquistar novos devotos. Como disse lá Acharya Maharaj, temos que colocar muita energia para trazer um devoto para a nossa missão. Para conseguir iniciar uma pessoa, tem que ter muita energia gasta. Para conseguir iniciar um brahmachari, muito mais energia. E um sannyasi, então, nem se fale. Mas é o caminho, temos que seguir pregando, 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 divulgando a consciência de Krishna, para que a missão cada vez mais floresça. Quanto mais a missão florescer, mais nós estaremos ajudando o mundo. A coisa, se você quer ajudar o mundo, saia pregando. Se você quer ajudar o outro, o próximo, fale sobre Deus, fale Harikatha. Nada mais. O foco é esse. Srila Acharya Maharaj falou outro dia, não abrace nenhuma causa. Não abrace nenhuma causa material. Nenhuma ONG. Porque tudo isso é matéria, tem algo mais elevado do que isso. Temos que distribuir a consciência de Krishna.
temos que distribuir o Maha Mantra Hare Krishna, o santo nome. Somos poucas pessoas, poucas almas no mundo material que temos essa concepção e poucas as pessoas que querem distribuir isso. Então, temos que focar somente nisso. Nós não temos muita energia, por mais novo que seja a pessoa, ela não tem muita energia. Se ela tirar o foco de pregar, de falar sobre Deus, e começar a abraçar outras causas políticas, querendo salvar o mundo, ninguém salva nada. Nós não controlamos nada, como eu falei outro dia. Quem controla toda a parte material são os semideuses, não somos nós. Uma alma diva caída como nós, não controlamos nada. Então o foco tem que ser distribuir a consciência de Krishna, sempre. Sempre pensar isso. Silachar Maharaj falou, ele vai dormir pensando em Gurudeva, ele acorda pensando em Gurudeva, no Guru dele. Ele não coloca o pé no chão, ele não levanta da cama sem pensar em Gurudeva. Temos que ter essa mesma capacidade. E como que vamos ter isso? Querendo. Se quisermos isso, isso acontecerá. Como foi dito hoje do devoto Gopal Bhatta Goswami, que ele queria vestir a deidade com o presente que uma pessoa deu, e a deidade se manifestou com braços e pernas. Então, se quisermos pegar, tudo será arranjado. Se quisermos servir Deus, tudo será arranjado. Hoje você não pode, você vive com a tua família, você está sem dinheiro, você tem que trabalhar muito, mas se você tiver vontade, Krishna vai fazer um arranjo. E você terá uma vida simples, mas de pregação. Não adianta ter uma vida de conforto sem pregação, sem servir Deus. Isso é Maya. Maya está iludindo a todos nós. Querendo conforto, morar numa casa boa, ter um carro bom, ter tudo do bom e do melhor. Para que isso? O foco não é ter regalias, o foco não é ter conforto material, o foco é pregar a consciência de Deus. Vida simples, pensamento elevado. Silachar Maharaj fala, não use roupa de marca, use roupa simples. Não coma alimentos sofisticados, coma alimentos simples. Nada sofisticado, seja uma pessoa simples, humilde. Não queira aparecer para ninguém. O que você ganha querendo aparecer para o outro, com uma roupa nova, com uma roupa de marca, com um carro novo? Para que aparecer para o outro? Para deixar o outro com inveja de você? O outro pode até ter inveja de você, mas pelo seu serviço devocional. Mas isso também não é bom para ele. A inveja é o único dos inimigos que temos que Krishna não aceita, de forma alguma. Então, Silachar Maharaj falou nessa aula sobre servir exclusivamente, se dedicar à missão. Hoje não somos exclusivos à missão, mas cada vez mais temos que ser. Temos que ter vontade. Quantas horas, quantos minutos por dia você se dedica à missão? Uma vez Srila Govinda Maharaj, um devoto estrangeiro, foi visitá-lo. Eu creio que foi Sripata Tapasi Maharaj que me contou. E eu não lembro mais, mas acho que foi ele. E aí o devoto foi visitar Srila Govinda Maharaj na Índia. E Srila Govinda Maharaj falou para ele, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O devoto todo orgulhoso falou para Srila Govinda Maharaj, eu canto 16 rondas todos os dias. Encheu a boca para falar.
E aí Srila Govinda Maharaj falou para ele, não, isso é sua obrigação. Eu quero saber o que você está fazendo pela missão. Isso daí é o mínimo, a sua obrigação. Então, cantar a Japamala é nossa obrigação. Seguir Ekadashi é nossa obrigação. O que estamos fazendo pela missão, para aumentar a missão, para honrar a iniciação que tivemos do Guru genuíno. O que estamos fazendo? É isso que temos que pensar. O resto é obrigação, cantar a Japamala, vir ao templo, fazer associação. Não há nada demais, é obrigação, é o mínimo. O mínimo que podemos fazer é sadhu sanga. O mínimo que podemos fazer é cantar a Japamala. O mínimo que podemos fazer é seguir Ekadashi. É cantar as canções de manhã à noite. É o mínimo isso. Existe máximo? Não, máximo não existe. Não existe máximo. Uma vez foi perguntado para Srila Govinda Maharaj também, se a tolerância tinha limite. Tem limite a tolerância? Srila Govinda Maharaj falou, não. Não há limite para a tolerância. Mas Srila Siddhar Maharaj fala no seu livro que o único momento que você não tem que ser humilde, não tem que ser tolerante, é se alguém está falando sobre Krishna de uma forma errada. Se alguém está pregando de uma forma errônea, aí sim você não pode abaixar a cabeça. Você tem que bater de frente e discutir filosoficamente. Não podemos permitir que ninguém divulgue a consciência de Krishna da forma errônea, colocando conceitos errados. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Caso contrário, temos que ser tolerantes, humildes. Se alguém agredir você verbalmente, tem que ser tolerante. Agora, se alguém agredir o seu guru, ofender seu guru, aí você ou manda ele ficar quieto, porque vai arruinar a vida dele. Se a pessoa continuar, você vira as costas e se retira. Então, temos várias circunstâncias e os gurus estão aí para nos orientar o que devemos fazer, mas a prática é rendição. O caminho final é a rendição. Sem rendição, não chegaremos a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ainda temos um tempinho. Mas também para começar a leitura do livro, não vamos ler praticamente nada do livro, porque faltam 12 minutos para as 9 horas, 11 minutos agora. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, faça, colabore com a aula, qualquer tema. Hoje temos aqui presencialmente, novamente, porque de manhã Mathuranath Prabhu e Jana Videvidasi também estavam aqui no programa da manhã, e agora à noite temos o Juliano também aqui presencialmente. O Juliano tem uma pergunta. Pode falar, Juliano. O guru, ele percebe a aptidão do discípulo para determinar a iniciação dele, se deve ser um Girihasta, um Brahmachari, ou é de acordo com a prática, começa com um Girihasta e ele pode pedir ao guru para ser um Brahmachari, no caso, ou não? O Juliano está perguntando se o guru ele consegue identificar, é isso? Se um devoto na iniciação, ele vai ser um grihasta, enfim, uma pessoa que não mora no templo, não usa açafrão, roupa laranja, açafrão, ou isso depende do devoto, de falar, eu quero me entregar, eu quero morar no templo, eu quero vestir açafrão, eu quero me entregar totalmente à missão. Então, o guru não vai obrigar ninguém a fazer nada. O guru fala o que é melhor. O guru fala, no mínimo, cante 16 rondas por dia. Faça Ekadashi. Cante no mínimo 5 canções todo dia, de manhã e à noite. Cante o Vandana. Participe do templo todos os dias, se possível. Ele orienta o melhor, mas nós nem sempre conseguimos seguir o melhor. Claro que uma pessoa que é brahmachari, ela vai se dedicar mais, ela vai se entregar mais, mas às vezes nem sempre isso
é a verdade, porque Srilacharya Maharaj falou outro dia, o brahmachari que está num templo e fica pensando em desfrutar materialmente o tempo todo, ele algum dia vai largar. Então, a pessoa tem que ter um mérito espiritual. A pessoa tem que ter um mérito espiritual para conseguir ser um brahmachari, para conseguir ser um sannyasi, mas não a renúncia falsa. Existem dois tipos de renúncia. A renúncia, o nome de renúncia é vairagya. Vairagya é renúncia. Yukta vairagya é a renúncia real, verdadeira. Palgo vairagya é a renúncia falsa. Não adianta a pessoa vestir açafrão, colocar tilaka, raspar a cabeça o homem, usar sika, estar sempre impecável, sempre arrumadinho, para aparecer para o outro. Isso tem que ser uma renúncia interna, real, não para aparecer para ninguém. É fácil ser brahmachari? Srilacharya Maharaj falou isso domingo. Domingo ele falou, é muito bom ser brahmachari. Ele falou, mas eu sei que é muito difícil. Principalmente aí no Brasil. Ele falou, é muito difícil. Mas não é impossível, é só querer. Mas no início, a pessoa recebe a iniciação, ela continua vestindo branco, ela continua, e aí com o tempo ela vai ver se ela tem vocação, se é realmente isso que ela quer. Porque Srila Siddhartha Maharaj fala no seu livro, a busca amorosa, não, desculpa, a busca por Sri Krishna, a realidade do belo. Ele fala, se você reprimir todos os sentidos, sem ter a troca de Bhakti Yoga, sem praticar junto, você algum dia estoura, você não aguenta. Então tem que ser um processo progressivo. Não adianta falar, eu não vou fazer mais nada material, eu vou me entregar totalmente. Você pode controlar isso com a inteligência. A inteligência controla a mente. Mas algum dia, se isso aí não vier da alma, algum dia arrebenta. Srila Siddhartha Maharaj fala isso. Então, qual é o processo normalmente? Você recebe iniciação e vai vendo dia a dia o que acontece. Dia a dia o que acontece. Se você tiver a fortuna, a boa fortuna, de não querer mais, como foi falado hoje do devoto, né? Ramachandra Kaviraj, ele escutou um devoto puro falar Harikata para ele, falar sobre Deus, ele pediu a iniciação, e ele estava casado recente, e ele não queria mais aquela vida. Quando a pessoa não quer mais aquela vida que ela tinha antes, ela fala, não, quero me entregar, não tem mais sentido minha vida, não tem mais sentido comer fora, não tem mais sentido eu fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo do mundo material faz. Não tem mais sentido eu querer namorar, eu querer ter um parceiro, uma parceira. Não tem mais sentido, eu quero me entregar para Deus. Aí sim é a hora de falar com o Guru, ele vai ficar muito feliz. Se a pessoa chegar para ele e falar, eu quero ser um brahmachari, eu quero me render, ele vai decidir o que você vai ser. Talvez ele fale para a pessoa, venha para a Índia, venha me ajudar, ou não. Mas tem que dar tempo ao tempo. Porque eu já vi algumas pessoas, nem eram iniciadas ainda, e falou, eu quero ser brahmachari, eu quero me render, eu quero não sei o quê. Cadê a pessoa hoje? Depois de 1 mês, 2 meses, nunca mais voltou. Então, temos que dar tempo ao tempo. Começa o processo, inicia, canta Japamala. Se tiver a boa fortuna de falar, realmente, essa vida material não é para mim. Isso aconteceu com Tyagi Maharaj. Ele contou, uma vez perguntaram para ele, conte sua história. Ele morava nos Estados Unidos, ele fez faculdade, era uma pessoa que tinha uma família que tinha dinheiro, enfim, tinha posses, e ele terminou a faculdade, ele entrou numa biblioteca, ele pegou um Bhagavad Gita, tinha dezenas de Bhagavad Gitas, ele pegou um, e não sei, eu não me lembro direito como é que ele achou a nossa missão.
Eu acho que ele viu um Bhagavad Gita da nossa missão. E ele foi para a Índia e se rendeu. Ele se iniciou primeiro, claro, depois de um tempo ele recebeu Brahmachari. E agora ele é sannyasi. Agora já faz anos. Ele é sannyasi. Então, temos que dar tempo ao tempo. O principal é ter um guru genuíno. Depois o resto Krishna arranja. De acordo com o que quisermos, de acordo com o que queremos, Krishna fará o arranjo. Foi falado hoje também de Gopal Bhatta Goswami, veja só, né? Que ele queria vestir a deidade, aproveitar a roupa que outra pessoa deu. E a deidade se transformou para ele, de uma Shila em Mamurti, de uma pedra se transformou numa estátua, porque era a vontade dele. Se a pessoa realmente tiver vontade de se render totalmente a Krishna, ele fará o arranjo, na hora certa tudo acontecerá. A mente fica pensando, será que algum dia eu vou ser brahmachari? Será que eu vou ser sannyasi? Será isso, será aquilo? Krishna faz o arranjo, nós temos que ter a vontade. Tendo a vontade, Krishna faz o arranjo. Como eu falei, a pessoa não tem tempo de vir ao templo. Ah, eu quero muito vir no festival, por exemplo, agora, dia 25 de fevereiro, né? O festival de Nityananda Prabhu. Eu quero muito, mas eu tenho trabalho e tal. Se você quiser mesmo, quiser, Krishna fará um arranjo, você virá. A vontade é tudo. Silachara Maharaj falou isso. Lowlian. Temos que ter vontade. A vontade é tudo. Então é isso aí, Juliano. De tempo ao tempo, se vai ser brahmachari ou não vai ser brahmachari, se o guru vai pedir, o guru não vai pedir. O guru não vai pedir. Ele pediu na aula de domingo, ele pediu, né? Mas é para uma pessoa específica, né? Ele falou para a pessoa, e ele fala também quando ele acha que tem que falar, né? Mas não temos que nos preocupar com isso. Tudo está arranjado já. Tudo depende de nós. Se nós quisermos, vai acontecer. Deu para entender? Uhum. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não? Então, teve só a pergunta presencial hoje. Vamos cantar então o Nama Sankirtan, Hari Harai. Amanhã teremos a aula normal, o programa normal, começando às 19 horas, como todos os dias. Antes de cantar, eu vou agradecer quem está aqui, mas não é para desligar depois que eu agradecer. Temos que ficar até o fim. Essa canção agora é muito importante, o Nama Sankirtan Hari Harai. Então, quem temos aqui? Vamos ver quem temos aqui hoje. A Amrita Didi, como sempre, ela está presente conosco. Temos aqui a Ana Purna Didi também presente. O Vrajaraja Prabhu. A Bimala também está aqui. A Bimala dos Estados Unidos. A Ana Purna Didi, direto da Noruega. E a Amrita Didi, direto do Guarujá. Veja só. Pessoas longe daqui, e presencialmente temos aqui 3 pessoas encarnadas humanas, a Jana Videridasi, Mathuranath Prabhu e o Juliano. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan. Eu agradeço todos que estão presentes ou online, dando sua associação para nós do Templo de São Paulo. É da Amrita Didi, ela fala assim: outro dia, subindo a serra, como eu já falei, ela mora no Guarujá. Então, ela estava subindo a serra, rumo a São Paulo. Ela fala o seguinte: no Uber, tinha eu e mais algumas pessoas. Eu estava com os olhos fechados, meditando nos santos. Espera aí. Nossa, é comprido.
meditando nos santos nomes. E quando abri os olhos, ouvi os gritos da moça do lado. Numa freada brusca, quando o carro brecou um pouco. Antes, e foi pro lado no carro que eu estava. Eu abri os olhos e sorri para a moça. Disse a ela: não se preocupe, Krishna, Deus, controla tudo. E ali vi a oportunidade de falar de Deus para a moça. Então, temos sempre a oportunidade de pregar. Tempo, lugar e circunstância. Sim, Amrita, temos que sempre pregar. Qualquer oportunidade que temos, se não temos oportunidade, vamos criar a oportunidade. Pregação, 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 não há outra forma. Deus, Mahaprabhu, falou: não fale nada que não seja Harikatha. Ele não falou, ele ordenou. Srila Siddhar Maharaj falou isso no seu livro Shiguru Sagrasa. Mahaprabhu, Deus ordenou: não fale nada que não seja sobre Deus. Então, tudo é para Jalpa. Falar que ontem teve jogo de futebol e nós aqui na Moca, o pessoal com a consciência totalmente deturpada, aquela consciência totalmente sem nenhum sentido, gritando, xingando o outro, até brigando com o outro por causa de futebol. O outro fica discutindo porque o Bolsonaro isso, porque o Bolsonaro aquilo. O outro fica discutindo por outro motivo. Tudo isso é para Jalpa. Temos Mahaprabhu, Deus ordenou: só fale de Krishna. Por isso, uma das práticas que temos que ter, que são desfavoráveis à devoção, é a associação com não devotos. Porque se você está com um não devoto, o que ele vai falar com você? Para Jalpa. Um não devoto vai falar com você sobre coisas mundanas. Agora, se você está com um não devoto, você pode pregar para ele. Mas, normalmente, você entra no esquema e começa a falar coisas mundanas. É isso que acontece. Qualquer lugar que você vai que não tem devotos, às vezes até entre os devotos, quando acaba o programa, o assunto é coisas mundanas. E Mahaprabhu, ele ordenou que nós só falássemos sobre Deus, só distribuíssemos a consciência de Krishna. Então, sim, temos que pregar, 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 em qualquer lugar, qualquer circunstância. Evitar de ficar falando coisas materiais, evitar de ouvir coisas materiais. Então, o noticiário não tem nada de acréscimo. Você escutar um jornal, você ler um jornal, você ficar olhando a vida do outro no Facebook, no Instagram, não acrescenta nada para você. Porque você é a alma, você não é o corpo. Vai acrescentar para a sua mente. Você ver a pessoa que foi viajar, a pessoa está lá na praia, a pessoa está no sítio, sei lá onde. O que isso vai ajudar você devocionalmente? Nada. Só vai prejudicar você. Então, você fez bem, Amrita. Temos que pregar o tempo todo. Essa é a orientação dos gurus, é a orientação de Deus. Então, vamos encerrar agora a transmissão. Eu agradeço a todos que estão presentes, dando a associação para nós. Agora, honre Prachada, quem não comeu ainda, honre Prachada. Amanhã, 19 horas, continuaremos com a aula de Srila Acharya Maharaj. E talvez também voltaremos no livro de Srila Siddhar Maharaj, a evolução subjetiva da consciência. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam.